de órgãos, e a gente tentou mais ou menos assim, de certo, organizar sobre algumas coisas meio assim, em módulos, o módulo da alocação do rim, o módulo da alocação do fígado, coração, pulmão, rim e pâncreas. Mas, então, inicialmente, a gente gostaria de dividir os transplantes de órgãos e tecidos. Esse aqui é um slide do Dr. Walter, que ele me passou há cerca de uns 20 e poucos anos atrás, que são divididos em transplantes para salvar vidas e transplantes para melhorar qualidade de vida e aumentar tempo, dar sobrevida ao paciente. E dentro dos transplantes da modalidade de transplante para salvar vida, nós temos o transplante de coração, de pulmão e de fígado. São aquelas situações em que não existe uma máquina que mantém a pessoa viva, então, por isso está na categoria de transplante para salvar vida. Enquanto que o transplante de rim, o transplante de pâncreas, são transplantes para melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida, ou seja, aumentar o tempo de vida do paciente comparado, no caso do transplante de rim, comparado com o tempo dos pacientes que ficam em terapia assistida de função renal, ou seja, em diálise. Em relação à alocação de órgãos e tecidos, obedece a alguns princípios, né? Alguns princípios médicos, princípios éticos e aspectos legais, normativos, né? Determinados, geralmente, em portarias pelo Ministério da Saúde, e que regulamentam, que normatizam a estrutura, o funcionamento do processo todo de transplantes. Dentro dos princípios éticos, nós podemos citar os dois primeiros princípios que devem ser obedecidos, que são princípios constitucionais que foram reforçados na Constituição de 1988, que é o princípio da equidade, o princípio da igualdade e o princípio da justiça, onde que todos os brasileiros, todas as pessoas são iguais em direitos e deveres perante a sociedade, perante aos outros, perante a nação. Um outro princípio ético é o princípio da utilidade. Quando nós estamos falando de um bem que é escasso, um bem em saúde que é escasso, no caso, o transplante de órgãos, então, o princípio da utilidade, ou o princípio do utilitarismo, é aquele princípio que norteia, que medeia, de maneira a tentar otimizar os resultados para se atingir o bem da maior população doente possível. Então, esse é o princípio chamado de utilitarismo, tentar atingir com os recursos disponíveis, beneficiar o maior número de pessoas que precisam desse bem, no caso, o transplante possível dentro do possível. O outro princípio é o princípio da beneficência, tentar fazer o bem às pessoas. Dentro dos fatores médicos e agora os fatores imunológicos, nós temos a tipagem sanguínea, né, a tipagem ABO, a tipagem do sistema HLA, a reatividade ao painel de células, a prova e a prova cruzada. Tá? São todos esses princípios atrelados ou vinculados ao princípio da eficiência. Né? Em relação à tipagem sanguínea, sempre que um paciente for para a lista de espera, é importante que se tenha, de maneira muito clara, a tipagem, o grau de certeza da tipagem sanguínea deste paciente. Né? Os problemas podem acontecer na tipagem, eventualmente pode se trocar, confundir a tipagem sanguínea, mas também pode ser na hora de transcrever esse resultado para uma determinada planilha, para o ingresso do paciente na lista de espera. Então, isso sempre deve ser feito de uma maneira que fique com um grau de certeza máximo possível,
Por quê? Porque a tipagem, errando o grupo de sangue, como regra geral, a incompatibilidade ABO, praticamente é igual à rejeição hiperaguda, aqueles casos que tem que depois tirar o enxerto. Então, é importante que se tenha esse grau de certeza. Quando possível que o paciente traga já, sempre a gente pergunta para o paciente, no caso as mulheres foram, durante a gestação, fez uma tipagem de sangue, tem esse resultado, nos traga para a gente conferir esse resultado. Isso sempre é útil. No caso do homem, serviu o serviço militar, traga o grupo de sangue para a gente ver e para a gente conferir, fazer essa conferência e fazer essa checagem, porque incompatibilidade ABO não é, a prova cruzada não pega a incompatibilidade ABO. A incompatibilidade ABO é detectado pela tipagem sanguínea, na verdade. Tipagem do sistema HLA se considera, sempre que o paciente vai para uma lista de espera, ele tem que ter a tipagem do sistema dos antígenos de compatibilidades leucocitários, né, que são geralmente 2 em A, 2 em B e 2 em DR. Eventualmente, se faz uma tipagem de outros antígenos. E a reatividade ao painel de células, que nos dá uma ideia de quantos por cento o paciente tem anticorpos pré-formados contra o sistema HLA, de uma dada população que, teoricamente, seja representativo da sociedade. E não só isso, mas também nos dá qual é a magnitude desses anticorpos e qual é a especificidade contra quais antígenos do sistema HLA esses anticorpos são pré-formados e com que magnitude, qual é o grau de concentração desses anticorpos. E, por último, a prova cruzada, dentro dos aspectos imunológicos, a prova cruzada ou cross-match, que é aquele exame que é feito no processo antes de efetivar o transplante. Geralmente são selecionados 10 a 15 pacientes pelo sistema HLA, pela pontuação do HLA, por um ranking, né, que vai do primeiro até o 15º ou 20º, e esses pacientes são selecionados para a prova cruzada para ver se esse paciente tem algum anticorpo pré-formado que possa ser detectado, né, e que possa ser verificado, então, a prova cruzada positiva, seja contra linfócitos T ou contra linfócitos B, que, no caso, inviabilizaria o transplante renal. Em relação a fatores médicos não imunológicos, nós podemos citar, assim, os resultados de sorologias, né? Importante que se tenha a sorologia desse nosso paciente receptor, sorologia em relação ao vírus B da hepatite, ao antígeno Austrália, aos anticorpos anti-HBS, qual é o nível de anticorpo anti-HBS que esse paciente tem, né? É seguro, pelo nível de anticorpo anti-HBS desse paciente, que esse paciente possa receber um rim de um doador anti-HBC IgG positivo ou HBsAg positivo, né? Se esse paciente se tem uma sorologia negativa, então ele precisa, se ele não tem anticorpo anti-HBS contra o vírus B da hepatite, então ele precisa fazer uma vacina, para fazer o protocolo de vacinas para profilaxia da hepatite B e fazer com que ele se torne imune e possa receber um rim de um doador com sorologia positiva para hepatite B. Particularmente, isso é muito importante em pacientes que são hipersensibilizados, que eventualmente o doador pode vir de um doador com limítrofe para uma sorologia para o vírus B da hepatite, então é importante sempre ter documentado isso. Em o paciente não apresentando esse anticorpo contra o vírus B da hepatite, se providenciar, então, que ele faça as vacinas, para que tão logo ele converta a sorologia para anti-HBS reagente, se possa colocar para o paciente, e aí eu já abro uma questão, assim, para esses pacientes que vão para a lista de espera para algum doador limítrofe, dentre os quais para a sorologia, é importante que
quando eles assinam o consentimento informado, é mandatório que se coloque, que se explique isso para eles, e para que eles possam assinar e entender o que está acontecendo, na verdade, que ele pode se beneficiar em tendo anticorpo contra o vírus B da hepatite e receber um rim de um doador que tem a sorologia positiva. Algumas vezes isso pode ser o transplante o cavalo encilhado do transplante deste paciente. Outras sorologias antivírus C da hepatite, sorologias outras, como, por exemplo, citomegalovírus, que não é uma sorologia determinante para se excluir, não se exclui tanto o doador como o receptor, mas pela sorologia IgG positivo de citomegalovírus. Aliás, mais de 95% da população brasileira é IgG positivo para citomegalovírus, mas, de qualquer forma, é importante para se depois acompanhar esse paciente, fazer profilaxia de infecção para citomegalovírus, sendo ele negativo, receber um doador com CMV positivo, pelo risco de primo-infecção ou de infecção primária pelo citomegalovírus, ou, eventualmente, em sendo positivo, se usar uma droga tipo globulina antimocítica, fazer a profilaxia. Então, em relação às sorologias, tem esses dois aspectos. Em relação a fatores médicos ainda não imunológicos, as dimensões corporais não são peso, altura, não são importantes para o transplante renal, mas são importantes para o transplante de pulmão, para o transplante de coração. Normalmente se aceita em torno de uma variação, em torno de variabilidade, em torno de 20%, para mais, para menos, de compatibilidade entre as dimensões corporais, por exemplo, do transplante de pulmão. Idade do doador e do receptor não são importantes no transplante, determinantes do transplante renal, mas também aqui no consentimento, quando se faz o consentimento informado, se pega os termos de consentimento informado do receptor, um dos critérios lá tem, em relação à idade, o paciente aceita doador acima de 60 anos, não aceita doador acima de 60 anos, e tem as explicações do que isso implica em relação a tempo de sobrevida do enxerto. Em relação a outro critério não imunológico, tempo de isquemia fria, em geral, para pulmão e coração é 4 a 6 horas. Quanto menor, melhor o tempo de isquemia fria para qualquer órgão, mas de qualquer forma, para pulmão e coração, 4 a 6 horas. Para fígado e pâncreas, rim, 12 a 24 horas. Em relação às urgências para transplante, a gente vai especificar melhor, mas praticamente, digamos assim, em relação a transplante renal, é muito restrito o critério de urgência, que são aqueles pacientes que não têm mais condições de nenhuma modalidade de diálise, nem diálise peritoneal, nem hemodiálise, ou seja, que houve falência do peritônio, esses pacientes perderam o peritônio, e que não tem mais acesso vascular para fazer hemodiálise, né? E isso depende da presença desses dois fatores, ou seja, que não tem acesso nem para nenhuma das duas modalidades de terapia assistida de função renal, nem para diálise peritoneal e nem para hemodiálise. Então, esse slide nos mostra o tempo de isquemia, ou seja, qual é o tempo máximo de preservação extracorpórea que um determinado órgão pode ter até ser realizado o transplante. Por exemplo, os dois extremos, coração, pulmão até 4 a 6 horas, no máximo. Fígado e pâncreas, 12 a 24 horas. Rins, até 48 horas, dependendo da solução, do tipo de solução de perfusão. Ossos, até 5 anos. Por que é importante ter critérios de alocação, critérios de distribuição de órgãos? Por aquilo que nós falamos inicialmente, pela escassez de órgãos, tá? Então, é um bem que vem da sociedade e que deve ser devolvido para a sociedade e que tem que ter o controle também social sobre isso,
dentro, claro, de um rigor técnico, médico, ético, mas também que a sociedade, os órgãos, como vem da sociedade, eles devem voltar, portanto, para a própria sociedade. Só para mostrar a escassez de órgãos, isso nos Estados Unidos, olhando desde 1988 a 2000, o crescimento da fila, da lista de espera para transplante renal, enquanto que em azul, não houve um crescimento proporcional do número de doadores falecidos em termos de transplante renal. Nós observamos aqui em 2018 receptores em lista de espera no Rio Grande do Sul para diferentes órgãos. Em 2018, cerca de 1.000 pacientes aguardavam um transplante de rim. Cerca de 130 pacientes aguardavam um transplante de fígado e de medula óssea. Pulmão, cerca de 80, né? Córnea, 50 pacientes. Coração, 15. E rim e pâncreas, 4 pacientes. Então, sempre que o paciente for encaminhado para a lista de espera para transplante, ele deve ser vinculado a um centro de transplante, né? As unidades de diálise, que não tem, devem ser, então, referenciar o paciente para um centro de transplantes, vinculado a um laboratório de imunologia, né? No Rio Grande do Sul existem 2 laboratórios de imunologia, o laboratório da Santa Casa de Porto Alegre, o laboratório do Hospital de Clínicas, e que os centros de diálise associados encaminham esses pacientes para serem avaliados pelas equipes de transplantes para ingressar, para serem serem avaliados e colocados em lista de espera para transplante renal. Então, avaliamos o paciente para ingressar em lista de espera para transplante renal, completa-se o protocolo do receptor com uma avaliação clínica, uma avaliação imunológica e uma avaliação cirúrgica das variáveis importantes, né? Avalia se o paciente tem alguma contraindicação temporária ou, eventualmente, absoluta ao transplante e preenche o protocolo, né? De preferência, se imprime o grupo de sangue impresso junto ao protocolo de transplante, o grupo de sangue impresso, e se entrega, nós temos uma enfermeira, no caso a enfermeira Ilesca, que faz a inclusão no Sistema Nacional de Transplante. A inclusão é online, né? Em nome do Dr. Walter, que é o chefe do serviço, é feita essa inclusão dos pacientes, então, no Sistema Nacional de Transplantes. E depois, posteriormente, é feita uma manutenção desta lista, uma manutenção preventiva da lista, pelo menos umas 2 vezes por ano, os pacientes vêm fazer uma avaliação, né, onde que é revisado a situação clínica do paciente, é revisado se o soro está ok, se o paciente eventualmente tem algum dado novo clínico que tem que ser avaliado, tem que ser modificado, final, ou sempre que houver uma alteração clínica, de preferência, a gente entra em contato com o centro de diálise, ou o centro de diálise entra em contato conosco, fazendo uma linha bidirecional de informações, né, contribuindo com o que é possível com o centro de diálise, e o centro de diálise também nos informando em relação a eventuais problemas ou eventuais alterações dos pacientes que estão em lista de espera, que podem ter implicações em relação ao transplante renal. Então, no momento que se colocar esse paciente, que a enfermeira encaminha esse paciente para a lista de espera, que insere ele recebe um registro, que é esse que está bem em cima à esquerda ali, que é o RGCT, né, que é um número, o qual ele vai ficar, então, cadastrado em lista de espera para transplante renal. E, eventualmente, os pacientes têm nos perguntado, têm pedido esse número para acessar a página do Sistema Nacional de Transplantes e verificar que eles estão em lista realmente de transplantes. E a pergunta que os pacientes, a maioria, num primeiro momento, nos fazem é:
antes da gente dar as explicações, né, como funciona a lista de espera e os critérios de alocação de rim, eles nos perguntam, a pergunta mais comum que eles fazem, qual é a minha posição na lista de espera para o transplante de rim? Então, daí nós explicamos, não, olha, não existe uma lista de espera, é para aquele processo, o senhor ou a senhora pode ser o último, ou nem participar de um processo de doador que tenha tido ontem, ou hoje, e amanhã ser o primeiro. Por quê? Porque o aspecto mais importante, a partir da lista, do funcionamento da lista única, que no Rio Grande do Sul começou a funcionar em maio de 2001, é o que tem mais peso, o sistema HLA. Então, no momento que os pacientes entendem isso, eles também ficam mais tranquilos em relação à sua situação na lista de espera do transplante. Bom, então, quem deve receber o órgão? O paciente com maior tempo de lista de espera, o paciente com maior chance de sucesso, o paciente mais urgente? Quem deve tomar a decisão sobre a vida e a morte de nossos semelhantes? Final. Até maio de 2001, como nós falamos inicialmente, a lista de espera, o tempo de lista de espera e o tempo de diálise eram as duas variáveis mais importantes que pesavam mais no processo de transplante. A partir de maio de 2001, então, se verificou, se passou a usar o critério da compatibilidade do sistema HLA, né? Ou seja, quanto mais compatível em relação ao sistema HLA, mais bem classificado para aquele processo de transplante renal está o paciente, né? Em geral, como são, na maioria das vezes, 2 rins, né? São, na maioria das vezes, 2 rins, os pacientes ficam, em geral, a gente deixa em torno de 6 a 8 pacientes de sobreaviso, né? Às vezes é melhor deixar mais pacientes de sobreaviso e depois tirar eles do jejum, do que ser muito específico e deixar só 1 ou 2 pacientes, porque pode ter uma prova cruzada inesperadamente positiva, mesmo com um paciente com painel baixo, afinal. Então, e depois, aí a gente acaba tendo que correr atrás, e o paciente outro a seguir na lista não está em jejum, isso acaba aumentando o tempo de isquemia fria. Então, às vezes, é melhor deixar mais pacientes em alertas, em jejum, para aguardar a prova cruzada e depois se liberar do jejum, em não chegando até eles o transplante. Quais são os tipos de lista de espera, então, que nós temos? É como mais ou menos assim, uma fila de cinema, uma lista única, ou seja, né, a lista única da fila do cinema, a lista única do mercado, ou seja, é a lista das córneas, né? Não importa o tipo sanguíneo, e é por tempo de chegada na fila, o tempo de ingresso na fila. Eventualmente pode ter algumas situações de urgências específicas que a gente vai ver para cada órgão, depois as suas peculiaridades. Existe, basicamente, assim, uma comparação, fazendo uma comparação, 4 filas de cinema, ou seja, uma para o fígado, uma para o coração, uma para o pulmão e uma para o pâncreas, né? O rim está fora, porque o rim, como é pela compatibilidade do sistema HLA, é quase como um sorteio, digamos assim. É como um sorteio em coincidir aqueles antígenos do sistema HLA, e quanto maior essa identidade, particularmente do sistema HLA, com pesos diferentes para cada antígenos, por exemplo, antígenos DR, pontuam bem mais do que os B e os A. Bom, em termos de fígado, qual é o sistema que é usado? A escala ou o sistema de MELD, que é um sistema de avaliação para
gravidade de doença hepática crônica e que se leva em consideração, basicamente, 3 variáveis: bilirrubina total, creatinina sérica e tempo atividade de protrombina, ou INR, né? Em que se usa uma fórmula em que tem 2 ou 3 constantes, né, junto com essas 3 variáveis, 2 ou 3 constantes, e que nessa forma também se usa logaritmo natural final, e que dá, quanto maior o score de MELD, maior a gravidade desse paciente, maior o risco dele morrer nos próximos meses. Então, esse paciente vai transplantar primeiro do que aqueles pacientes que têm um score de MELD menor. O MELD é válido para pacientes acima de 12 anos. Pacientes abaixo de 12 anos, se usa o score chamado PELD, que é para crianças, então, abaixo de 12 anos, e que as variáveis são... 2 são as mesmas. Das 3 variáveis, 2 são as mesmas, exceto que no PELD, na verdade, a creatinina sérica é trocada pela albumina sérica, né? O coração é em relação, então, a índice antropométrico, peso, pâncreas, tempo de lista de espera, assim como o pulmão, e alguns critérios de urgências que nós vamos ver especificamente para cada hora. Como eu falei, a lista única para rim no Rio Grande do Sul começou a funcionar a partir de maio de 2001. A Santa Casa começou com em torno de 130, 140 pacientes da lista única naquele momento, né? E qual é o objetivo? Era tentar seguir o que já fora visto anteriormente, tinha sido visto no UNO, os resultados: quanto maior compatibilidade HLA, menos rejeição, maior durabilidade do enxerto, maior sobrevida do enxerto, maior sobrevida do paciente. Uma distribuição mais justa e um controle público sobre o processo de transplante. Como nós falamos, então, em relação ao módulo RIM, é como o processo é como se fosse como um sorteio dirigido, ou seja, tem-se um determinado, os receptores estão em listas, se obedece a identidade a igualdade, a identidade dos tipos sanguíneos, né? E que existe, então, um sistema de pontuação. Quanto mais compatível o sistema HLA entre o doador e o receptor, maior a pontuação, e essa pontuação é maior para a igualdade, para a compatibilidade de antígenos classe 2 DR, né? Também se pontua tempo de lista de espera, reatividade ao painel e se o paciente é criança abaixo de 18 anos. Claro, só coloquei em branco, nesse slide, a situação do transplante com doador vivo como na verdade, não é o objetivo da aula, mas sim, se o paciente tem um doador vivo, familiar, final, ele pode fazer o transplante sem ingressar em lista de espera, né, já quando depuração de creatinina endógena menor ou igual a 15 ml por minuto, nenhum problema. Tá. Entretanto, se o paciente não tem doador vivo na família, né, não tem doador vivo, e precisa de um transplante de doador falecido, ele pode ingressar em lista de espera, conforme a portaria de 21 de outubro de 2009, nas seguintes situações. Primeiro, vou falar dos pacientes em terapia renal substitutiva de função renal, ou seja, aqueles pacientes que estão em modalidade de hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Pacientes que estão com depuração de creatina endógena, menos de 10 ml por minuto, em tratamento conservador.
né? Pacientes diabéticos com DCE menor que 15 ml por minuto, crianças com DCE menor que 15 ml por minuto. Diabéticos, nos casos assim, nós em adultos, pacientes que ainda estão em tratamento conservador, é necessário, o sistema não autoriza automaticamente que eles ingressem em listas. É necessário que se faça uma solicitação, que se faça um anexo, né, e se anexa ao protocolo do receptor e se mande para a central estadual de transplantes, e eles vão fazer a avaliação, na verdade, e vão liberar ou não para ingressar em lista de espera para transplante ainda em tratamento conservador de doador falecido. Quando da lista única, então, os pacientes têm que fazer uma inscrição na lista única, nós falamos, né, pelo estabelecimento de saúde, no caso, e pela equipe, no caso, pelo centro de transplante, né, recebem esse comprovante de inscrição, esse registro, esse número do registro, que, como eu mostrei inicialmente lá, a inscrição é feita online, mas pode ser impresso e fornecido esse número do registro para o paciente. No pré-transplante já se faz as explicações sobre os critérios de distribuição do órgão ao paciente, né, dizendo como funciona, né, que a lista é única, que é por HLA, que não tem uma posição na lista, como nós falamos inicialmente, que varia para cada doador de acordo com o HLA, né, de acordo com o HLA do receptor. Claro, isso a gente explica na linguagem para os pacientes nossos entenderem direitinho, né, numa linguagem que seja bem acessível, para que eles possam entender. Não ficamos nos detalhando, assim, sobre aspectos muito técnicos, porque eles acabam não entendendo. Então, numa linguagem que eles possam entender isso, essas explicações. Depois, essas três primeiras variáveis nós já falamos, que é o cadastro da central estadual, o protocolo da avaliação do receptor, que a gente preenche, né, com avaliação clínica, história clínica, todas as variáveis, comorbidades, eventualmente corrigir algum problema clínico que o paciente tem, detectar, o paciente tem, por exemplo, a trombofilia, então, tentar comprovar isso, tentar deixar mais ou menos assim, de certa forma, organizado em relação à conduta para o pós-operatório, né? E depois gerenciar a lista de espera, acompanhar a lista de espera, ver o que aconteceu com esses pacientes, se eles vieram, se o soro está atualizado ou não, para que se possa realmente beneficiar esses pacientes, para que, eventualmente, quando surge um rim, eles estejam com o protocolo ok, estejam com soro atualizado, né? Eventualmente, o paciente faz alguma transfusão de sangue, embora a gente saiba que o protocolo da imunologia é repetir o painel de 4 em 4 meses, a gente tem que atentar e ficar atento para a situação, se o paciente fez alguma transfusão de sangue, né, ele precisa repetir uma coleta de soro para a lista, né, e um painel cerca de 21 dias após a transfusão, para que, se aparecer um doador, esteja atualizado e não perca a oportunidade de receber o transplante renal. Isso aqui nós já falamos. Então, quanto maior a compatibilidade entre o doador e o receptor em relação ao HLA, menor o risco de rejeição, menores de rejeição, menor é a carga de imunossupressão que esse paciente pode receber, menor risco de infecções, né, e maior a durabilidade, a sobrevida do rim e do rim e do paciente ao longo dos anos. Isso aqui nós já falamos. Bom, em relação à tipagem, voltando à questão da tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea
é um exame indispensável, um exame fundamental e que é preciso sempre se confirmar para que se tenha um grau de certeza, não digo absoluto, mas que um grau de certeza confiável que esse paciente seja realmente do grupo de sangue do qual nós estamos colocando ele em lista de espera. Uma das formas da gente tentar minimizar isso é sempre deixar anexado no protocolo o grupo de sangue impresso. Mas, de qualquer forma, é uma situação que merece sempre o maior cuidado possível e a gente não está isento de, eventualmente, cometer alguma falha no processo e haver uma confusão em relação ao grupo de sangue. Vale dizer que, em relação à regra do transplante renal, em relação ao grupo de sangue, vale a mesma regra para as transfusões sanguíneas, com uma exceção, que no transplante renal o fator RH não tem importância, né? Eventualmente, a gente viu transplante intervivos com o doador RH positivo para um receptor RH negativo, eventualmente faz uma hemólise leve, mas nenhum problema maior, né? Então, se o paciente, o doador, se o receptor tem na família um doador vivo, né, e que ele pode receber o rim, sendo do grupo AB, receber de qualquer grupo, né, como se fosse uma transfusão de sangue. Se for do grupo B, recebe de B e de O, se for de A, recebe de A e de O, e se for de O, doa para todo mundo e recebe só de O, né? Isso se for um transplante de doador vivo. Entretanto, na lista de espera, por critério de justiça, é necessário uma identidade do sistema ABO. Ou seja, O só doa para O, A só doa para A, B só doa para B, AB só doa para AB, por um critério de justiça, porque senão os O, como recebem só de O, ficariam prejudicados em relação a isso. A esse aspecto. Eventualmente, quando se tem um doador, quando não se tem um receptor, por exemplo, para um doador limítrofe para a função, ou eventualmente limítrofe para um marcador viral, por exemplo, um paciente anti-HBC positivo, ou o HBsAg positivo, e não se tem, é do grupo O, ou do grupo A, final, e não se tem um receptor para aquele, em considerando, poderá abrir a exceção e esse órgão ir para um receptor de outro grupo de sangue em sendo compatíveis. Por exemplo, se for do grupo O, pode ir para A, ou para B, ou para B, e assim por diante, para que esse órgão não vá fora, né? Quando tem, na vigência do doador, quando há o doador, pessoal, estão me escutando? Sim. Vocês estão me escutando? Tens mais 10 minutinhos para encerrar. Tá, beleza. Quando se tem um doador, o que acontece? Assim, na vigência de um doador, então, se faz a tipagem sanguínea do doador, né? E se colhe sangue periférico antes do bloco cirúrgico, 5 a 10 ml com EDTA, para se determinar o HLA do doador, né? O HLA do doador. E, a partir dali, os 10 a 15 pacientes melhores pontuados num ranking que vai de primeiro ao 15º, ao 10º ao 15º, são selecionados para se fazer a prova cruzada, o cross-match, que é feito, então, com gânglios mesentéricos e fragmentos de baço do doador. Até alguns anos atrás, se fazia essa prova cruzada por microlifocitoxicidade, né? E hoje, então, já se faz por citometria de fluxo, que se ganhou um processo que demorava até mais tempo, em torno de 6 horas, hoje se reduziu para 2, 3 horas, se ganhou um tempo em relação a essa modificação
da metodologia da realização da prova cruzada. Em relação ao sistema HLA, então, só para exemplificar, então, nós temos, são determinados 2 antígenos em A, HLA classe 1A, classe 1B e classe 2DR, também 2 antígenos, um total de 6 antígenos, com regra geral, e este foi exemplificado aqui embaixo, na verdade, né? O paciente compartilha um antígeno A2 e um DR3 com o doador, o receptor compartilha. Então, ele tem 2 compatibilidades, ou, dito de uma outra forma, ele tem 4 mismatches ou 4 incompatibilidades. Acredito que, na verdade, hoje, assim, a maioria dos nossos transplantes tem sido feito em torno de 3 a 4 compatibilidades. Não sei se confirma isso, né, Walter? Me parece, assim, a ideia geral que é isso aí, em torno de 3 a 4, né, antígenos compatíveis. Em adultos, talvez sim, em criança nem sempre, porque a lista é pequena. Em criança, menos, Clotilde, é. Bom, em relação ao número de incompatibilidades, ou seja, em DR, por exemplo, então, é um sistema de pontuação, né? Esse sistema de pontuação, quanto mais compatível for o DR, né, você tem um peso maior de pontuação, e depois em B, em HLA B, e depois em locus A, por último, locus A. Notemos a diferença de pontuação que é em relação ao DR. Isso gera uma situação que, às vezes, a gente tem visto alguns pacientes com homozigose em DR, e aí esses pacientes, então, acabam ficando mais tempo em lista de espera em função dessa condição, de quando acontece esse tipo, que não pontua 2 vezes. Outros fatores que são pontuados, que levam pontuação além da compatibilidade do sistema HLA, né? Outros fatores que são, quando há necessidade de um desempate pelo HLA, é a doença básica, a idade, o painel e o tempo de lista de espera. Sempre os pacientes, então, precisam fazer atualização do soro pela portaria do Sistema Nacional de Transplante, 3 em 3 meses. Nós usamos o tempo de 2 em 2 meses para ter uma janela de segurança que realmente os pacientes vão atualizar e ter um grau de certeza maior de que eles não fiquem com o soro desatualizado. Sempre que transfusões são feitas, tem que atualizar o soro e o painel cerca de 20 a 21 dias após a transfusão, e a reatividade ao painel de células é feito de 4 em 4 meses nesses pacientes, como regra geral. A prova cruzada, então, é feita imediatamente para aqueles pacientes selecionados 10 a 15 pelo HLA, e para se detectar anticorpos pré-formados. Se faz do receptor contra aquele doador em questão. E se faz avaliação em prova cruzada de linfócitos T e linfócitos B, Flow T e Flow B. Né? Flow T normalmente é uma contraindicação absoluta, Flow B eventualmente poderá, a critério da equipe, ser considerado transplante em sendo o paciente com dificuldade de acesso vascular, sendo o primeiro transplante, né, um paciente que está muito mal em diálise, final pode ser considerado, mas como regra geral tem sido também excludente também a prova cruzada B, particularmente, B positiva, particularmente em retransplantes renais. Algumas priorizações previstas na legislação, critérios de urgências, transplante hepático, hepatite fulminante, algumas vezes por medicações, né, hepatite viral, né,
hepatite viral, particularmente hepatite B, e algumas medicações, isoniazida, medicamentos, outro paracetamol, né? Pacientes com necessidade de retransplante em 48 horas, em caso de coração, pacientes com urgência, com choque cardiogênico, em UTI com vasopressor, e necessidade de auxílio mecânico à circulação, pulmão, retransplante em menos de 48 horas, né? Transplante renal, né? São bem restritas e pouquíssimos os casos nossos de indicação de urgência. São aqueles pacientes que é necessário que tenha falência de acesso para diálise, tanto para hemodiálise, acesso vascular, quanto para diálise peritoneal, falência do peritônio. Em algumas situações de transplantes de córnea de urgência. E, por último, não sei, Clotilde, quer comentar essa questão do transplante de doadores pediátricos para receptores pediátricos. E, final. E, por último, uma situação que pacientes que, eventualmente, foram doadores transplante intervivos e que, por algum motivo, perderam função renal, necessitaram que estão em terapia renal substitutiva, estão em diálise, final, precisam de transplante, eles recebem uma pontuação de 10 pontos, né, quando da lista de espera. E, por último, o paciente que era tocador da gaita, tocava a gaita celta, e que me deu uma aula de história. Falei para ele um dia, fulano, o seguinte, o senhor está tocando essa gaita escocesa, muito legal. Aí ele me deu uma aula de história, para mim, que eu nunca mais esqueci. Perguntas, pessoal? Walter, Clotilde, querem complementar alguma coisa? Eu acho muito bem, Auri. Acho que está bem. Vamos ver o que o pessoal tem de perguntas, mas acho que está bem situado. Eu só queria fazer um resuminho, Auri, porque tem muitos alunos que estão no primeiro ano entrando na faculdade, né? E, então, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, primeira coisa, vocês viram quantos critérios, quantas avaliações. Então, os dados do paciente, do receptor, os dados do paciente vão para a Central Nacional de Transplante. E, claro, que para cada estado, então, quando tem um doador, essa lista que nos chega é uma lista que vem da Central de Transplantes. Nós não temos nenhuma ingerência nessa lista. E só não vamos transplantar o que a lista envia, naquela ordem que a lista envia, se houver alguma contraindicação médica ou tiver uma prova cruzada, como o Auri falou, que dá positiva, que se a gente vai transplantar, o paciente vai rejeitar, no caso, o rim. Se não, esse paciente nós temos que seguir obrigatoriamente essa lista. Então, ninguém passa na frente de ninguém. Os critérios da lista não tem nada a ver com dinheiro, com plano de saúde, com nada. É como a gente espera que seja agora a vacinação do coronavírus, né? Que não tenha nada que impeça, além de realmente os critérios da urgência de vacinar. Tá? E vocês vão ter uma aula de HLA, então HLA, vocês vão ter uma aula de prova cruzada, e talvez fique mais claro o que o Auri falou agora. Tá? Então, ele falou muito bem na avaliação do receptor, que eles têm que saber assinar um consentimento de todos os riscos que eles correm, que tem que aceitar, né? A importância do grupo sanguíneo, né? E as distribuições. Então, cada órgão distribui de uma maneira. O rim é por esse sorteio imunológico, de acordo com o HLA de cada um tem um número do seu HLA, e que vai comparar com o doador, e isso aí é feito o ranking por um computador. Os outros órgãos é mais como se fosse uma fila, né, por ordem de tempo em lista, e em alguns casos, então, de urgência. Eu não posso botar o meu paciente, eu amo aquele paciente, quero colocar ele numa lista de urgência. Vou botar ele na urgência porque eu quero que ele transplante logo. Então, não é assim. Para colocar em urgência,
a gente tem que enviar o resumo deste paciente e ele passa por uma câmara técnica. Eu faço parte da câmara técnica do rim. Então, eu vou analisar, eu e mais 3, 4 colegas, e vamos concordar ou não com esse critério de urgência. Então, quando o paciente vai para urgência, é a câmara técnica daquele transplante, daquele órgão, que vai aprovar ou não, tá? Então, isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, fígado pela gravidade, também, quanto mais grave o paciente, então ele entra antes, né, ele vai na fila por gravidade. Só para dizer que, assim, o critério de distribuição é muito ético, como falou a Auri, a gente tem, assim, um respaldo legal, e é um computador baseado nos dados que a gente envia que faz essa lista e devolve para nós. Eu vou mandar alguns casos clínicos para vocês, vou fazer uma aula de alguns casos e vou deixar no Moodle para vocês verem, assim, alguns exemplos de distribuição de órgãos, tá? Eu prometo que eu vi em algum momento. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Escrevam, façam pergunta. Não? Então, nós vamos encerrar e agradecer muito ao professor